Muito bem, 7h03. Chegamos na entrevista do dia. E nessa manhã de terça-feira, dia 14 de junho, 10 graus de temperatura, nós vamos conversar com a ex-prefeita de Doutor Pedrinho, a Simone Nones, do MDB. Com certeza ela deve estar pensando assim, sair lá de cima do Doutor Pedrinho num frio. 4 graus. Quanto? 4 graus. Eu falei pro Irã, o Irã disse, não, mas tava frio, até exagerei aqui tá quente, Simone. Bom dia, Simone. Aqui tá super quente. Bom dia, Claudinei, bom dia, Irã, bom dia a todos os ouvintes da Nova FM. 4 graus de Doutor Pedrinho. 4 graus. 4 graus. Eu tava falei, quentinho hoje. Sábado à noite foi mais frio. Chegou aqui batendo queixo, meio encarangado. Eu digo, rapaz, mas hoje tá calor, até 10 graus. Ontem que tava frio. A gente recebe de vez em quando lá a mensagem do pessoal da família Agostini, Dai Agostini. A Daiane Agostini. Isso, o pessoal ela lá. é filha do nosso vereador Tota. É bom falar. Eu não sei. Quando fala com a prefeita conhece toda a cidade, é fácil. Filho, daí, eu falei aqui ontem, né? 6 graus em Indaial. Ela mandou aqui, de Doutor Pedrinho 2. Eu digo, é de bater o queixo. É que eu sempre brinco, Claudinei, que nós somos chiques, nós moramos nos Alpes Pedrinhenses. Tem os Alpes suíços, né? Nós somos chiques, é Alpes Pedrinhenses, lá é bem frio. Jaraguá do Sul, eu falei pra ele, Jaraguá do Sul, pra São Bento e Rio Negrinho, de onde chega a dar 9 graus. Nossa, pois é. Tem uma diferença. Que é a altitude, né? Doutor Pedrinho tá a 600 metros de altitude acima do nível do mar. E onde nós temos o sítio lá são 900 metros. Então é mais frio ainda. Na neve de 2013, chegou até o joelho, a neve lá no alto. Então, tipo, dá uma diferença grande. Neve, Doutor Pedrinho 2013, hein? Nevou bastante, viramos uma Europa. Viu só? Muito bem. Aí, Suíça mesmo, Doutor Pedrinho virou praticamente o Alpes. Agora, Doutor Pedrinho é encantador, lindo, né? É maravilhoso. Doutor Pedrinho realmente assim, o João, nosso João aqui, nós temos o João que ele faz vendas aqui pra rádio, né? Nosso representante comercial, ele tem um sítio, Doutor Pedrinho. Opa! E ele, Claudinei, vamos lá, é feijoada, vamos pescar. Ai, que delícia. Só que ele diz assim, pra dormir é só pertinho do fogão, além no inverno. Frio. Mas é muito lindo. Tem a Cachoeira Paulista, tem mais lá, tem muita coisa, né? Tem o Salto Donner, agora nós temos ali na entrada da cidade, a gente conseguiu na época da prefeitura ainda fazer a licitação, e tem o Beer Fall, que ficou um restaurante que serve muito bem, então a gente tá conseguindo fazer com que o turismo de Doutor Pedrinho avance. Fizemos boas ações e continua acontecendo. Eu fiz uma visita na usina. Na usina lá, na época eu tava com a Cesarde? Eu não conheço, eu a usina. Vamos na usina lá, foto, vídeo, o drone lá, e falei, vai cair esse drone aí. Não, foi muito legal. Muito interessante, não, graças a Deus. Aí fomos lá e falei do posto, né? Você comentou lá. Isso. Aí fomos tomar um cafezão lá no posto lá e foi bem legal. Muito bom. Pegorete? No posto Pegorete. Da Cátia e do Hermenegildo Nunes. O pessoal foi muito bem recebido lá, bem legal. Muito bem, Simone, conte pra nós, você é ex-prefeita, foi prefeita por 4 anos, no município do Doutor Pedrinho, agora tá aí, e a informação que chega é que você, Claudinei, sou corajosa, você de Doutor Pedrinho para Brasília, porque eu quero ser candidata aí e sou pré-candidata a deputada federal pelo MDB. É isso mesmo, Simone? Isso mesmo, Claudineira. Como eu falei para você aqui em off, eu sou uma mulher de coragem. E na verdade, Claudinei, nós, mulheres da política, falam tanto, né, que preciso da representatividade feminina. Então, o que eu fiz? Eu gostei muito de trabalhar em favor do meu município. Em apenas 4 anos, eu aprendi a ser do serviço público, que eu nunca tinha sido nada como política. Fui direto para a prefeita. Muitos olharam para mim quando eu me coloquei à disposição do município. Nossa, mas imagina, nunca foi nem vereadora, não tem experiência nenhuma, o que ela quer aqui? Fui lá, me elegi, trabalhei por 4 anos. Apesar do município ser tão pequeno, uma base eleitoral tão pequena, que a primeira coisa que lá em Brasília eles olham para nós prefeitos e olham a tua quantidade de votos, eu pensei, Jesus, eles olhavam para mim e diziam, que essa prefeitinha quer aqui? Tipo, 2.900 votos? Que eu vou querer em Brasília? Pois eu ia lá, teimosa, andava por aqueles corredores todos, eu sempre falava, eu levava minha rasteirinha na bolsa, nos corredores eu de rasteirinha, nos gabinetes de Brasília, chegava na frente do gabinete dos deputados, dos senadores, botava meu salto, chegava lá e dizia assim, sou prefeita de Doutor Pedrinho, eu preciso fazer isso, aquilo, eu preciso de dinheiro, eu insisti, consegui mais de 12 milhões para o meu município. Então, sendo um município tão pequeno, com tão poucos eleitores, a minha força de vontade, a minha coragem, a minha determinação, e é isso que eu quero agora. Só
Só que agora eu vou trabalhar por nossa Santa Catarina e pelo Brasil inteiro, né, Claudinei? Porque é em Brasília que as coisas acontecem. Então é lá que eu quero estar para defender o que Dr. Pedrinho, realmente o povo precisa. Dr. Pedrinho, Médio Vale e o Vale do Itajaí é a minha área que eu estou trabalhando, assim como vocês tiveram aqui também o candidato Paulinho, que daqui também foi ex-prefeito como eu, ele vai a estadual aqui no nosso Vale. Nós tocamos no assunto ontem importante, porque como é importante ter representatividade, né? Como tem o CMDB, nós temos lá o Chodini em Jaraguá do Sul, região norte. Se você precisa de alguma coisa que é meio grave, é muito mais fácil. Às vezes você não fala, é mais fácil falar com o assessor, aí eu quero mais falar com o assessor, mas o braço direito do deputado é o assessor dele. Exato. Às vezes é mais fácil, o assessor tem coisas que o assessor consegue resolver. Agora, você imagina o tamanho do Vale do Itajaí, igual o Claudinei falou, parece que todo mundo dá uma bicadinha aqui, né? Um votinho aqui, vem outro aqui, e começa a vir, e daqui a pouco vai dissolvendo os votos e fica sem candidato. Representante. Então nós estávamos comentando isso ontem. Que até Claudinei Irã, por isso que a quem olha assim pensa, meu Deus, mas é muita pretensão ser candidata a federal, né? A questão é você fazer o mapeamento e como eu coloquei, pela cota tem obrigatoriedade de ter mulheres. Então, se precisam mulheres candidatas a federal para que você tenha também, que os homens possam se colocar à disposição. Nós mapeamos a região aqui, o nosso partido, e o presidente Celso me falou, Simone, a gente precisa de candidata para federal. Você topa? Aí ele sabia que eu já tinha sido procurada desde janeiro do ano passado por outros partidos, então toda a região, a gente teve mandato, a gente tem experiência na política, eu fiz um bom trabalho no município, então eu comecei a ser assediada por outros partidos e ele falou, você vai conosco, nós vamos precisar de mulheres também. Eu falei, deputado, eu estou à disposição, por que não? Eu tenho muita vontade de participar e de fazer a diferença. E essa questão, né, Claudinei Irã, da representatividade, importante. Se nós aqui do Vale do Itajaí olharmos para dentro de casa, nós temos mais de 400 mil votos só aqui na nossa região. A gente faz 1, 2, até 3 deputados. Mas tem que votar. E quem é daqui? Então, o que acontece? Vem gente de Santa Catarina inteira pedir cabos eleitorais das nossas regiões, acaba dividindo um pouco para aqui, um pouco para ali. E não, a gente tem que pensar que o nosso Vale tem condições, tem eleitores suficientes para colocar tanto na Câmara Federal quanto na Câmara Estadual representantes. Como é que a gente vai querer mudar? Exemplo, uma situação da BR-470, se não tem ninguém daqui. Eu vim em Brasília, eu enquanto prefeita, eu era vice-presidente da Anvi, a nossa região. Eu cheguei a participar quando os parlamentares de Santa Catarina lá se reuniam para pedir verba para a gente ter aqui para 470. Nós só conseguimos quando o nosso senador do MDB, o Dário Berger, estava na comissão que colocava o investimento nos municípios e ele colocou aqui para Santa Catarina, para a BR-470, para andar um pouco. Senão não conseguiria. Então, por isso que nós precisamos dessa representatividade, tanto aqui no estado, mas principalmente em Brasília. Você tocou um assunto importante, sem polarizar, são partidos diferentes, o Paulinho teve aqui visitando a gente, o Bornaus, e falou como é importante, né? Ir lá saber pedir, porque se não pedir... Exato. Por isso mesmo, né? Ele conversou conosco aqui, estava o Jean Loureiro, veio fazer visita para nós aqui, aí o Paulinho veio junto e veio outro deputado, que é da região de... Laércio aqui, Timbó aqui. Como é, se você juntar a turma, aí vai ser um pedir só, quanto vai 10, 15 lá, e é diferente, exato, né? Exato. Agora, a pergunta, Simone, você tem várias bandeiras, tem isso da saúde, da educação, 2, 3, assim, se você acreditar em você, votar em você, o que você fala, não, essa aqui pode contar comigo, pode me procurar. Quais são que você vai trabalhar agora, né? Nessa pré-campanha? Tem várias, mas digo assim, joga pra mim, que eu vou brigar lá. A questão é assim, Claudinei Irã, o que eu falo? A gente está fazendo visitas, nós estamos ouvindo as pessoas, porque eu acho que eu sei o que eu quero. Para mim, o que eu olho para o nosso estado, a gente vê as demandas que precisa, enquanto prefeita a gente teve essa experiência também, a gente sabe da dificuldade que é, então você precisa de verba para investimento, a questão da infraestrutura para dar mobilidade, para dar condição de trânsito, para dar segurança. A 470, nem que a gente não quisesse, tem que ser uma bandeira, porque ela realmente tem que acontecer, e é lá em Brasília que as coisas acontecem. Então nós precisamos de deputados federais que estejam lá para fazer a diferença e para conseguir trazer isso para cá.
Na questão da educação, tudo é super, super importante. A gente viu que a pandemia trouxe um atraso grande e grave. Eu também tenho formação em magistério, então eu sei o que é a necessidade. E nós estávamos conversando, eu tive acesso a pessoas do Ministério da Educação que estavam colocando a questão do 5G, que está para vir com os satélites. Então, ali tem algumas coisas muito interessantes que eu estarei lá em Brasília disponível para dar essa condição para todos os municípios, inclusive os pequenos. Então, a educação está na nossa mira, com certeza, porque é base. Eu sempre falei, povo educado tem mais saúde, tem tudo, porque a educação é a base. A saúde, novamente, a pandemia, ela deixou um estado. Eu era prefeita na época da pandemia, não foi fácil para nós. Você pegou a fase do Covid? Pegamos. Não foi fácil. Foi uma pedra no sapato. Foi um calvário, né? Foi muito complicado, difícil, né? Muito difícil. Mas conseguimos vencer, apesar de tudo, a gente tem bastante resiliência, né? Certo. Mas eu acredito que a saúde, não só a saúde física, mas uma coisa que a pandemia nos trouxe também e que está pegando muito é a saúde mental das pessoas. Então, eu tenho formação na área terapêutica, então eu tenho esse acesso. Nós, enquanto prefeitura, trabalhamos a questão das PICs, que são as práticas integrativas complementares. Então, nós conseguimos, além do tratamento tradicional com medicação, a consulta ao médico, a psicólogo, a gente conseguia encaminhar as pessoas que estavam, que a gente percebia a necessidade, para práticas alternativas, como acupuntura, como o reiki, como outras formas de você aliviar a dor da alma. Então, a saúde mental a gente observa, eu tenho pessoas que trabalham, inclusive esse final de semana, eu estava conversando com a minha sobrinha, ela trabalha no CAPS em Itajaí. Ela falou, ela me chama de Tia Si. Tia Si, pelo amor de Deus, se você for deputada federal, quando você for deputada federal, não esqueça da saúde mental, porque está pegando pesado, está aumentando o índice de suicídio entre as pessoas estão com uma... De mutilante. Nós salvamos, na minha época, na prefeitura, adolescentes que estavam com esse problema de mutilação, justamente porque nós entramos com as práticas integrativas. Fobia para voltar? Fobia. Então, eu sempre falo assim, a mente, ela domina o corpo. Então, tudo é preciso. Então, nesse sentido, na parte da saúde, eu estarei levantando essa bandeira também da saúde mental, que é um assunto muito sério, tem um tabu muito grande, considerado quanto a ele. Existe um tabu que você ainda falar, quem procura psicólogo, psiquiatra é louco. Ou fala que é frescura do aluno, né? Ou que é frescura, ou que depressão é frescura, a pessoa não quer trabalhar. Na verdade, é um assunto, é questão de saúde pública, sim. Tanto que já tem leis para isso, tanto que as leis, quando eu fui prefeita, que eu descobri que em Brasília tinha alguém que pensava da mesma forma que eu, e eu coloquei no meu município, a gente viu o resultado que dá, tá, Claudinei? Vale muito a pena. E, claro, é importante você tocar nesse assunto, porque a gente teve um acompanhamento, inclusive, para minha menina, né, vim trazer em Blumenau, não tem, ela sobrou uma fobia na volta. Interessante. Eu peguei Covid, minha esposa pegou, ela não pegou, nunca pegou. E ela achou que o pai e a mãe ia morrer. Ela de 14 anos. Olha a cabecinha da minha menina. Ela entrou em parafuso com medo que ia morrer e ia ficar sozinha. Mas imagina a cabeça, uma criança de 13 anos, hoje ela tá com 14. Então foi feito um trabalho, no Blumenau, foi um trabalho muito grande com a Vera, tem uma clínica muito boa e tudo particular, porque você não acha. Então tinha muito de Dr. Pedrinho, tinha de Timbó, conhecendo as situações, a fobia da volta. Exato. Então é essa questão de você colocar, disponibilizar um profissional. Exato. Porque e é caro, super importante. É super caro. Além dos remédios, né? Graças a Deus saiu do remédio, porque é uma coisa que a psicóloga falou, temos que tirar porque o remédio é perigoso. Uma criança de 13 anos tomando remédio controlado, por exemplo, um zumbi. Exato, minha filha, eu vou testemunhar pra vocês, minha filha parecia um zumbi, ela andava assim, ó, e quando dava um negócio nela assim, dava um espasmo. Meu Deus do céu, cara, dava um negócio assim. Aí olha que importante, Irã, você colocar essa situação. Que ninguém toca nesse assunto. Não. É frescura, é tabu. Isso aí tem que tomar uma chinelada, o pai e a mãe também tem culpa, tá no celular, não tinha nada disso. Exatamente. Então, é difícil aí pra você voltar, ela se adaptar e voltar. Hoje, graças a Deus, está brincando, está desenhando, está escrevendo, é uma menina muito inteligente. Porque ela teve atendimento, vocês tiveram condições, tiveram recursos para poder remédio, trazer. Saiu do remédio. E a questão do remédio também é uma questão muito importante, porque tem que ter o acompanhamento. Um profissional bom. Um profissional bom, tanto para você entrar, quanto para você sair da medicação. Deixa um zumbizão lá e acabou, exatamente, né? Você tem que tirar fora. E tem um outro perigo, né? Se os pais, se nós, enquanto políticos, não olharmos para essa causa como uma causa importante, que tem que ser analisada, a gente pode perder os filhos
para outro caminho, que é pior, que você vira um zumbi pelas drogas, né? Então, eu acho que a saúde mental, né, Claudinei, é um tema que é muito importante. É importante. Então, eu não tenho medo de levantar as bandeiras que são necessárias e de falar sobre os temas. Para isso que eu tô aqui. 7h18, estamos conversando com a ex-prefeita de Doutor Pedrinho, Simone Nones, aqui no Jornal da Nova FM do MDB. Já voltaremos com a nossa segunda parte da entrevista do dia. O Vale do Itajaí, ligado no jornalismo regional da Nova FM. Fios e cabos, disjuntores, lâmpadas e reatores, luminárias e ferragens e também ventiladores. Só aqui na Gasparzinho tem precinho, camarada, o melhor atendimento e qualidade comprovada. Gasparzinho, tem precinho, camarada. Gasparzinho, qualidade comprovada. Gasparzinho Distribuidora de Materiais Elétricos. Fone 3330-1331. Blumenau. Combustível com qualidade e bom atendimento é no Posto Escurcel, na cabeceira da Ponte dos Arcos e também da Marechal Deodoro da Fonseca, ao lado do Top. São 50 anos de parceria com a Petrobras, 50 anos de qualidade, bom atendimento e o carinho que o seu carro merece. Posto Escurcel, em Lontras, Ibirama e agora em 2 endereços em Indaial, na cabeceira da Ponte dos Arcos e na Marechal Deodoro da Fonseca, ao lado do Top. Conheça o restaurante Churrascaria O Costelão, anexo ao Feirão da Moda, em Ibirama. Atendemos todos os dias com buffet livre a R$20 por pessoa. Sábados, domingos e feriados a R$25 por pessoa. Restaurante O Costelão e Feirão da Moda, em Ibirama. Aberto todos os dias, inclusive finais de semana. BR 470 quilômetro 116. Siga nosso Instagram, O Costelão _BR 470. Esse é o crédito rural da Cressol. Forte e ágil, ele cria raízes. É seguro e com confiança avança. Precisa de uma linha de crédito para fomentar o desenvolvimento do seu negócio? Vá até uma agência da Cressol, contrate e faça a sua melhor escolha. Vem junto pro campo. Cressol, sua melhor escolha. Jornalismo, verdade. Toda a região ligada na Nova FM. Sete horas 21 minutos. Na entrevista de hoje, a Simone Nones, a ex-prefeita de Doutor Pedrinho. É verdade aí. Ô Simone, você falou que foi assim, assediada por outros partidos, a troca de partido e tal, até você poderia ir para outro partido. Agora que pelo que a gente percebe, você tem uma história com o MDB, né, de Doutor Pedrinho, que nada melhor aí, que a gente acha muitas vezes que a gente só se preocupa muitas vezes com o momento. Momento aqui, porque perdi ali, momento aqui, porque eu ganhei ali, momento. Mas com certeza também vale um pouco olhar um pouco da história. Um exemplo você citou, você tem uma história, né, como o Doutor Pedrinho, você tem uma história lá, e de repente você saiu da onde você estava, do seu conforto, da sua casa, você candidata a prefeita, foi candidata a prefeita, se elegeu, tá aí tal, e agora a deputada federal aí, pré-candidata a deputada federal. Com certeza temos que também cuidar um pouquinho e ver a nossa história antes de qualquer coisa, né, Simone? Exatamente, uma questão de ética, eu acho que é questão de princípios, é questão de caráter. Eu acho que não é vale tudo. Eu não gosto dessa política do vale tudo. Eu não gosto dessa politicagem que existe. Eu não compro votos. Eu fiz isso na minha primeira campanha, também na segunda. Eu prefiro perder uma eleição a comprar uma eleição. Eu acho que você tem que estar à disposição da população, porque é muito fácil a gente criticar políticos, mas a gente vê que às vezes o povo, ele acaba se corrompendo. Ele te troca por um sacolão, ele troca a tua gestão às vezes por R$50. Então, quer dizer, eu acho que o meu avô já dizia, se o povo, né, ele faz o que não deve, o político vai fazer também. Então, quer dizer, é uma troca ali. A gente tem que quebrar esse círculo vicioso. Eu acho que nós temos que parar com isso, olhar para o nosso voto. Nós estamos agora, né, numa das eleições mais importantes, que infelizmente o Brasil tem eleição a cada 2 anos, ele para o Brasil, que não deveria. Eu sou a favor da unificação, é uma das minhas bandeiras, porque você faria de 4 em 4 anos, você não teria toda essa confusão, porque agora
Daqui para frente, até que acontece a eleição, os prefeitos não conseguem mais começar obras. Exato. Porque tem que parar. E muito partido. Muito partido, você acaba quebrando. Então, eu nem sei todos. Exatamente. Eu tenho até medo de errar, eu já não falo. Exatamente, Irã. E vou dizer para vocês assim, ó. Então, vamos quebrar esse círculo vicioso, vamos prestar atenção no voto, para quem que você vai dar o teu voto. Então, tipo assim, porque é aproveitar, tá difícil, às vezes alguém oferece R$50, mas será que o seu voto vale só R$50? Vamos botar a mão na consciência e ver tudo que você vai passar nos próximos 4 anos. Porque essas eleições são tão importantes, e uma coisa, Claudinei e Irã, que eu aprendi rapidamente, o prefeito, o governador e o presidente pouco mandam. Nós somos executivo e nós dependemos das ações do legislativo. Então, a gente depende da Câmara dos Vereadores. Se você tiver a Câmara com você, você consegue governar. Eu, infelizmente, não tive essa sorte, tive que lutar por tudo que eu consegui fazer. Mas, por exemplo, agora a Câmara Federal, por que eu quero ir lá? Seria muito mais fácil, Claudinei Irã. Eu já fiz a minha parte, já fui prefeita, já estou aposentada. Poderia viver a minha vida. Tipo, eu não preciso da política para viver. Então, por que essa, entre aspas, doida vai ali se colocar numa coisa tão complicada, né? Na política, enfim, o desgaste, porque não é fácil a gente participar de uma campanha, se colocar como pré-candidato, se colocar numa campanha. Porque eu acredito nas pessoas, eu acredito no Brasil. A gente é um país imenso, com tanta riqueza, eu não consigo imaginar como é que um político de caráter possa dormir tranquilo sabendo que tem alguém passando necessidade. Uma coisa que me deixava muito triste, Claudinei, é quando alguém veio me pedir cesta básica, que a prefeitura tinha que ajudar. Porque você tem que dar aos políticos a dignidade para que o pai de família, para que a mãe de família possa, por ela própria, pelo seu trabalho, conseguir botar a comida na mesa. Então, tipo assim, o assistencialismo, ele é necessário quando a pessoa está muito lá, que não tem condições. Mas eu acho que o governo está falho quando ele precisa fazer o assistencialismo, em vez de dar a condição natural da pessoa poder estudar, ter uma saúde digna, ter um trabalho digno, ter um salário digno e ter comida na mesa. Eu acho que é para isso que eu quero ir para Brasília, porque eu acredito nesse Brasil. E eu acredito que a maior parte, tanto da população, não se corrompe, assim como tem político bom também. Então, existem as duas partes. A gente sempre olha o ruim, né? É que nem a parede branca com um pontinho preto. Mas o Brasil tem salvação e a gente precisa estar lá para votar para aquilo que realmente é importante para a população brasileira. E eu sempre falo aqui, o Irã sabe muito bem, e vocês que acompanham o Jornal da Nova, eu sempre falo aqui, se fala muito, mas nós somos culpados. Nós somos culpados, porque nós não participamos. Seria muito diferente se o povo participasse, né? E quando se fala do corrupto, político corrupto e tal, é porque tem uma população também, uma parte da população também, ela se corrompe, ela deixa se corromper, né? Aí que tem o lado da moeda, que muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir e não gostam de falar. Mas é uma realidade, infelizmente é uma realidade. Nós falhamos de não participar, desde o nosso município até lá em Brasília que seja, né? E também uma parte da população que se corrompe. Agora, é bom saber que você vem com essa mentalidade nova, Simone, até porque outra coisa que você falava aqui nos bastidores, né? Esse negócio também, 80% tem que ser o masculino, né? E a cota de 20% tem que ser, teria que acabar, né? Esse negócio de cota, o que você me diz desse negócio de cota? Vem cá, você me serve só porque você tem que ser da cota. Ou seja, não acredita muitas vezes, o próprio partido, as próprias pessoas não acreditam que a Simone pode ser doutor Pedrinho só uma deputada federal. Não, está ali por causa da tal da cota, Simone. Exatamente. O que eu posso dizer para você? Eu já falei, quando tivemos uma reunião do nosso partido, que eles colocaram a situação, que os partidos estavam procurando, mas cuidado, vão só querer te usar. Eu olhei assim e falei, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês do meu partido, o MDB, porque na verdade, partido é uma coisa que é necessária. Não deveria ter, deveria ser pelo CPF e a gente lá fazer o nosso trabalho. Mas enfim, é o que temos no Brasil, é o sistema político. Certo. Eu não concordo, eu acho que não deveria existir cota. As mulheres deveriam ir por vontade própria, não por obrigação. Eu quero dizer que eu não estou indo por obrigação. E eu coloquei muito claro para o meu partido e para os outros também que eu não vou ser suquita de ninguém. Eu não vou ser laranja de ninguém. Eu entro para trabalhar. Eu entro para brigar. Eu entro para me eleger. Porque eu quero trabalhar pelo povo. Eu não quero ser uma cota feminina para eleger os homens que de repente já lá estão. Então eu quero fazer a diferença.
E Brasília que me aguarde. E o povo daqui da nossa região pode contar comigo, porque eu vou querer que vocês me acompanhem em todas as ações, nas votações, nas discussões. E antes mesmo de ir para lá, agora, essa é uma fase importantíssima. Porque na pré-campanha a gente não pode fazer aquelas questões, né? Não pode pedir o tal do voto, a gente não pode dizer que é candidato, a gente só é pré. Então você só vai se colocar à disposição, e é uma fase importante, eu estou observando, que a gente tem passado pelos municípios, de ouvir as pessoas. E uma coisa que me deixa um pouco preocupada, sabe, Claudinei Irã? E até, na verdade, a gente vê que é uma realidade, porque antes de eu ser política, eu também era assim. Porcaria, que chatice, gente. 2022, ano da eleição, que chato, né? Lá vem aqueles políticos, sempre com as mesmas promessas, e nada muda, nada acontece, vou ter que votar. E eu lembro que eu, antes de ser política, por exemplo, a questão do cargo de deputado federal, era a última coisa que eu pensava em quem que eu iria votar. Eu não tinha noção da importância desse cargo na minha vida, eu não tinha essa noção. Aí o que eu fazia? Na época não tinha celular, eu ligava a televisão 2 dias antes da campanha, porque antes eu desligava, que era aquele que horário político, né? Que era muito chato. Certo. Na rádio eu desligava, a gente... Não, falando sério. Mas é verdade. Eu assumo a minha culpa, como eu era antes de ser política, antes de eu perceber que política é tudo na vida da gente, que a gente tem que se interessar por ela, assim. Aí o que eu fazia? Nos últimos 2 dias, eu ligava a TV, ficava com o meu caderninho, ficava, deixa eu ver, eu preciso ainda deputado estadual, tá, esse aqui eu conheço, aqui perto, mas federal. Geralmente a gente de fora, é lá do oeste, é lá do sul, tá, mas quem que eu vou votar? Eu escolhia, anotava, ia lá, votava, 2 dias depois já nem lembrava quem que eu tinha votado. E esse cara, essa pessoa está lá em Brasília decidindo as coisas, os tributos que vai impactar, o quanto do gás, o quanto da gasolina, o quanto que vai custar a cesta básica. Então, caramba, gente, não dá pra gente fugir desse tema. A gente quer fazer reunião, às vezes você pensa assim, Simone, pelo amor de Deus, eu até te apoio, mas eu não vou reunir ninguém, não vou falar de política, política é muito chato, mas felizmente ou infelizmente, política é tudo na vida da gente. E o cargo de deputado federal é o que mais vai impactar na vida das pessoas do Brasil, porque ele vai dizer sim ou não, vai votar os projetos que são importantes para a população e vai colocar para o presidente poder trabalhar. Antes de você chegar aqui, tem uma campanha, não vou citar o nome da empresa, uma empresa uma multinacional, eles fizeram uma campanha, a questão de vota normal ou vota em branco. Aí eu quero votar, vota em branco, vota normal, vota em branco, tá, aí tá. Terminou aí, até uns 20 segundos, interessantíssimo esse comercial, ganhou um prêmio, inclusive. Aí, passou aqui no Brasil e passou fora do país também, né? Aí eu trouxeram pra cá. Aí o cara que escolheu em branco, foi lá pedir o lanche dele, né? Pediu o lanche, falou, pô, mas não como cebola? O cara olhou assim, eu não como carne. Mas você não escolheu, né? A gente tá escolhendo pra você. Achei tão interessante a colocação. Eu queria que você falasse sobre o voto em branco. Você falou, não vou votar, tudo bandido, é Lula, é Bolsonaro, é polarização, que tal, coisa e tal. E aí a tal do voto em branco. Então o cara foi lá e escolheu, você não pode escolher. Você já sempre votou em branco. Então eu escolho pra ti o lanche e vai com cebola. Não pode reclamar agora. É assim, vai comer assim. Exatamente. Então achei. O que você fala sobre o voto em branco? Eu acho que as pessoas têm que realmente começar a se interessar por política. Ela não é chata, ela é o que nós precisamos. A gente se apaixona por política porque é o cargo que mais pode mudar a vida das pessoas. Então fazer a diferença positiva na vida das pessoas ou negativa. Se os políticos corruptos, não tô dizendo que todos são, existem os políticos corruptos, existem os políticos que entram em esquema, eu jamais participei disso. Né? Essa polarização atrapalha muito, né? Aquilo que nós estávamos comentando, a gente pode fazer uma analogia, né? Entre o calor e o frio. Estava brincando, eu adoro frio. Ontem era meu aniversário, eu nasci no outono, mas geralmente há dias com geada, dias com frio. Certo. Quando é muito frio, você sofre. Quando é muito quente, você sofre. O corpo humano precisa de uma temperatura média. O que é o ideal para nós? 25 graus está uma delícia, 26 graus está uma delícia, passou do 27 já está muito quente. Então a polarização é o mesmo. E o problema da polarização é a falta de informação. Então vocês que são comunicadores, vocês que são de uma rádio, vocês são formadores de opinião. Infelizmente, a gente sabe que no Brasil existe muito formador de opinião, tanto da imprensa escrita quanto da imprensa falada, seja o que for, que direciona conforme lhe é interessante, enquanto que, na verdade, não chega para a população uma informação correta. Então, quem sempre escuta falar do A vai defender o A e não vai ver os defeitos do A. Quem sempre escuta do B, da mesma forma. O que você precisa é de informação correta. Quando essa informação não chega, e assim,
A gente às vezes tem preguiça de ler, então quer dizer, a gente às vezes ouve o vizinho falar, então eu acho que tem que ter discernimento. Peraí, antes de brigar, antes de falar, antes de discutir, antes de fazer inimizade, vamos voltar e ver o que é política de verdade, o que é democracia de verdade. E como você falou, não dê a sua carta em branco. Faça você a sua escolha, mas pare, tire um dia da sua vida, daqui até dia 2 de outubro, dá tempo para você tirar, para você começar a analisar. Ainda agora é cedo porque são pré. Depois da definição. E a definição vem dia? Depende das convenções. O nosso partido está pré-agendada para 5 de agosto. 5 de agosto. Então, depois das definições, das candidaturas homologadas, que tem toda essa questão ainda do TRE. Saber o nome certo. Saber o nome certo, o númerozinho certo. Definido. A partir do dia 16 de agosto, eu clamo para toda a população, para quem estiver me ouvindo, que você realmente tire um tempo da sua vida para analisar as pessoas, os candidatos, pesquise sobre ele, fale com as pessoas, se informe, porque a gente literalmente está colocando a chave da nossa casa na mão de quem vai comandar o Brasil pelos próximos 4 anos. Então, aquilo que você falou, e se você não escolher, alguém vai escolher. E não pode reclamar. E não pode reclamar. Porque vai querer reclamar. Exatamente. E lá no final você fala, não pode reclamar não. E aquilo que eu próximo, falo, né, próximo. Exato. E aquilo que eu falo, né, Irã, é muito mais fácil reclamar. Sim, mais fácil a gente criticar. Eu sempre falo, entre falar e fazer, tem um mar de braçadas tão gigante. Sabe quando a gente quer fazer uma festa, quer fazer qualquer coisa? Tudo dá trabalho. Você tem que pensar nos mínimos detalhes. Desde a água que você vai ter nos banheiros. Eu lembro quando a gente era da diretoria da igreja. Você vai fazer um evento, é maravilhoso para quem vem participar do evento, mas para quem organiza, você não pode esquecer do papel higiênico, você não pode esquecer da água no banheiro, você não pode esquecer do recolher o lixo, tem que deixar a coisa organizada. E assim é a nossa vida pública e na política também. Tem que ter organização, tem que ter vontade, tem que ter disposição. Falar papagaio, até papagaio fala. Agora, fazer mesmo, e políticos que queiram trabalhar de verdade pelo povo, cara, eu fico indignada quando eu vejo que tem votações que não favorecem a população. Como pode isso? Foram eleitos para isso? Como é que pode? Não. Quero ir lá para incomodar. Então, no finalzinho, o tempo voa. Para finalizar assim, ó, mais severidade na nossa região para fake news? O que você pensa, você como ex-prefeita? Olha, fake news, eu sofri uma fake news. Eu sofri uma fake news na minha campanha, na véspera da eleição, da quinta-feira para até domingo. Nós tínhamos pesquisa e tudo sob controle. Soltaram uma fake news justamente por eu ser da saúde pública. Certo. Trabalhar a saúde mental, como eu sou formada em terapia holística, soltaram uma foto dizendo que eu era prefeita que era do demônio, que eu tinha parte com o demônio, porque eu fiz o curso de constelação e daí a minha funcionária lá, que era servidora, que ela é enfermeira, ela também fez o curso de constelação, tinha um bonequinho que tu olhar na foto parecia um voodoo, parecia, gente, mas não é. Sim. Quem estuda constelações, quem sabe das constelações familiares sistêmicas, sabe que a gente estuda a questão dos bonecos, que não tem nada a ver, é para você fazer simulação da constelação. E soltaram, a minha prima no sábado à tarde me falou, meu Deus, Simone, o que estão fazendo contigo, doutor Pedrinho? Eu falei, o quê? Os grupos de WhatsApp estão bombando, que não é para votar em você, porque você é uma prefeita que tem parte com o demônio, e o doutor Pedrinho está com mais de 8 religiões, fake news pesada. Difícil, e eu vi que foi verdade, porque no sábado de manhã eu fui no bairro que é o mais evangélico da cidade, as pessoas me olhavam como... Opa! Fecha as portas. O meu vice falou, o que está acontecendo? Eu falei, não sei. Depois eu descobri que teve essa fake news, quiseram que eu fosse processar as pessoas que soltaram, daí eu pensei, bom, agora tá feito, né? Então, quer dizer, realmente existem as fake news, é não passar para frente. A primeira pergunta é se questionar, que nem tem um ditado que os filósofos falam da peneira. Coloque na peneira antes de passar para frente. Isso mesmo, Claudinei. E o que acontece? O zap é rápido, né? Eu vou passar pro grupo da família. Do grupo da família passa pro grupo dos amigos. E assim alastrou a mentira. Políticos. Aí tem aquele dos assuntos políticos. Então, assim, fake news realmente é um problema. Eu sou contra. Eu acho que tem que pegar e colocar lá, isso é fake news ou não? Porque a gente consegue pesquisar, né? Então, antes de soltar, antes de falar, analisa a situação. Porque como eu fui vítima de fake news, eu sei o quanto dói quando é mentira. Se fala de você uma coisa que você fez, a tua consciência sabe, mas quando é mentira, dói, né? Dói. Simone, para fechar aqui, ó, a Denísia de Apiúna tá dizendo, né, já que a pré-candidata falou sobre saúde mental, sobre tudo que foi falado aqui, também um olhar carinhoso para o pessoal do autismo. Mas, meu Deus, querida, já está na minha agenda, tenho
reunião agendada com o pessoal, que são as associações, a gente já está todo no nosso cronograma, estou com a minha assessora aqui, tanto o autismo, as pessoas podem ter certeza de uma coisa, a Simone é diferenciada nesse sentido, porque como eu falei para o Irã, eu não tenho medo de levantar as bandeiras e de lutar por elas, e eu vejo quanto da nossa população sofre com a questão. Nós tínhamos alunos autistas também na nossa rede municipal, e a gente vê o quanto que as famílias precisam de amparo. E tem mais uma coisa, as pessoas que têm pessoas em casa com saúde mental, com autismo e tudo mais, elas também precisam ser olhadas, elas precisam ser amparadas, porque elas também precisam ser cuidadas. Então, todo esse olhar, o SUS já faz uma parte que cuida do corpo, mas a parte mental que também já tem, como eu coloquei no meu município, é importantíssimo. Então, a Denise ou Denise? Denísia, fica tranquila que isso já está na minha agenda. E outra coisa, né? Como eu coloquei, estamos precisando de ouvir a população. Se as pessoas quiserem acompanhar minhas redes sociais, é no @NonesSimone no Instagram, e no Facebook, meu nome tá Simone Mesh Nones. Entre em contato conosco, que a gente quer marcar reuniões, quer ouvir as comunidades, estamos fazendo as nossas agendas, estamos à disposição, porque a gente gosta de trabalhar. Então, começamos desde já como pré-candidata, depois quando Deus permitir, porque é Ele que decide, né? A gente se coloca à disposição, né, Irã? Exatamente. Aí o povo vai decidir se vai votar ou não lá na frente. Mas sempre tem uma mão de Deus, que quando se tem projeto na vida, né? A gente tem que acreditar. Como se diz, é uma coisa meio força, foco e fé, mas é isso que faz a gente andar e seguir pelos caminhos, por isso que eu tô aqui. Pegar já carona na ouvinte, até a Vera trouxe a informação para nós, conversando com a doutora Mônica, quem tem autismo, o BPC Loas, ele tem direito à criança, tem direito ao benefício. Só que muitas vezes chega lá, já é negado na hora de tela. Procura advogado da área, ele tem direito, né? Foi um decreto que saiu ano passado, ele tem direito ao benefício. Agora, precisa procurar juntar toda a documentação. Você que tem um filho autista, você tem direito de receber o benefício do INSS. Poucos sabem, não vão atrás, e quando derrubam, eles não vão atrás mais, né? Precisa de um profissional. Informação. Exato. Comunicação. É a base. O Chacrinha já falava, né? Que quem não se comunica se trubica. E quer dizer, lá em Brasília tem muitos bons projetos. Eu estive em reunião com o Rodrigo Maia na época, quando eu era vice-presidente da Anvi, e eu vi ele falando pro nós da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que eu estava representando no momento, ele falando, aqui quem decide sou eu, a gente bota projeto para votar se for de interesse. Tem muita coisa boa, tem muitas ideias boas e tem muito projeto bom, como você falou, que já está aprovado, mas que a população não sabe. Somente quem tem filho autista. Então, a questão é de se inteirar, a questão é de comunicar, e quando eu for deputada, além de fazer projetos que sejam interessantes, além de lutar e aprovar e ajudar quem for o presidente, que Deus bote a mão e que seja uma pessoa do bem, que continue fazendo um bom trabalho, que a gente consiga fazer com que realmente sejam aprovadas essas ideias que já estão lá, que favoreçam as pessoas. É para isso que eu vou para Brasília. Simone, muito obrigado. Sucesso para você. Podemos desejar aí sucesso, conforme a gente desejou ontem para o Paulinho. Vai sucesso, né? O ex-prefeito Rodeio, para você, ex-prefeita e doutor Pedrinho também. Sucesso, Simone, do MDB. Que Deus abençoe aí, tudo de bom. Agradeço a você, Claudinei Iranha, toda a audiência. Estamos aí, firmes e fortes. Beijo, abraço e um ótimo dia para todo mundo. 7h40, conversamos com a Simone Nones do MDB, ex-prefeito doutor Pedrinho, falando aqui sobre a sua pré-candidatura a deputada federal. 7h41.